Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra. E essa semana ela é mais do que especial, né? Porque é exatamente a última semana da nossa leitura de 2024. E se você tá aqui nesse vídeo hoje, eu e você vencemos mais um ano na nossa leitura, no nosso devocional, na nossa disciplina de estar com a leitura da palavra, né? E tem sido muito bom, tem sido realmente precioso cada ano que a gente tem feito essa leitura, como tem sido bom. Essa semana, então, é a última semana, nós terminamos no dia 29 a nossa leitura. Essa semana, hoje, a gente vai fazer 2 Timóteo, terça-feira, 2 Pedro e Judas, quarta-feira, a carta de 1 João, quinta-feira, a carta de 2 e 3 João, e sexta, sábado e domingo a gente faz Apocalipse. Então essa semana tá bem simples, bem fácil da gente fazer, e eu creio que vai ser bênção. Os dias mais difíceis é realmente, né, a véspera de Natal, dia 24, dia 25, então amanhã, terça e quarta. Geralmente é um pouquinho mais difícil, mas não deixa de fazer, para ali um tempinho, né, 10, 15 minutos, vocês conseguem fazer a leitura de vocês. E aí, no domingo, dia 29, a gente já termina, vai ter aí o restinho dos dias, né, 30 e 31, para descansar e para curtir aí a família, né, as festas, vai ser bênção demais. Dia 1º, com certeza, quem desejar, a gente vai estar iniciando uma nova leitura, porém não vai ser aqui pelo YouTube. Esse ano de 2025 eu não vou gravar aqui no YouTube, porque eu tenho trabalhos de finalização de curso da faculdade para começar. Então o ano de 2025 vai ser mais focado na teologia, nos estudos e nos trabalhos que eu tenho que fazer para a faculdade. Eu vou fazer minha leitura normalmente, com certeza, mas não gravando aqui no YouTube, para que não seja um trabalho a mais para mim, né? Então, vou fazer a minha leitura esse ano de 2025 normalmente, mas não vou gravar aqui para o YouTube. Então, vocês fiquem à vontade para montar grupos, né? Você que gosta aí de estar em grupos de leitura, é sempre muito bom. Nós vamos estar com um grupo da nossa igreja local aqui das mulheres, fazendo uma leitura específica também em 2025, então a gente vai estar engajado nisso, mas aqui no YouTube eu não vou gravar mais. Porém, quem não conseguiu fazer a leitura completa esse ano de 2024, ou né, vem vindo aí comigo já 2022, 2023 e 2024, mas não conseguiu fazer a leitura completa, tem a oportunidade de pegar então toda a leitura de 2024, ou a de 2023, ou a de 2022, e você rever, né, fazer novamente. Então é bem simples, bem fácil, todos os vídeos estão aí no canal. Então você pode estar pegando a partir do dia 1º de janeiro e fazendo aí sua leitura, com certeza. O Espírito Santo está pronto aí para te ensinar muito mais em 2025, tá bom? Persevere, não pare, né? Essa prática da leitura, ela é necessária como um amadurecimento mesmo para o cristão, como um crescimento espiritual para nós. Então, meu conselho para vocês é que vocês não parem, tá? Mas eu não vou estar gravando em 2025 a leitura aqui pelo YouTube, tá bom? Vamos lá? Então, hoje nós vamos ler 2 Timóteo, é uma carta pequenininha, de 4 capítulos pequenos. A gente vai ler ela inteira, tá? Paulo está escrevendo novamente ao seu amado Timóteo, né, um filho na fé aí, Timóteo. Vamos ver o que Paulo tem para nós. 2 Timóteo, capítulo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus
não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onésiforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Vou continuar a leitura, tá? Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus e as palavras que ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-la a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar estas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confesse o nome do Senhor. Numa grande casa, vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar mais, sim, ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade.
Capítulo 1 e 2, Paulo está falando com Timóteo a respeito de que ele permaneça, né, baseado no puro evangelho, no evangelho simples, poderoso, que fez Cristo ressuscitar dos mortos, e é nisso que eles creem, é por isso que eles estão presos, é por isso que eles padecem pelo verdadeiro evangelho. Aquele que fala a verdade tem a tendência de ser realmente motivo, né, de escárnio, motivo de prisão, motivo de zombaria, né? E Paulo está advertindo Timóteo de que ele não saia dessa posição correta de ser um obreiro extremamente aprovado, que não se prende com controvérsias, né, com discussões tolas, inúteis. Paulo sempre vai falar sobre isso porque muito provavelmente quando se juntavam, principalmente judeus mais ortodoxos, e mesmo às vezes aqueles que se convertiam, tinham dificuldade, né, de arrancar aquela religiosidade de si e acabavam fazendo, sim, discussões tolas, que não levavam em lugar nenhum e que faziam com que a igreja às vezes até se dividisse, ou se separasse, ou criasse algum tipo de contenda e discussão. Capítulo 3. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, aos quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas estas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro,
causou-me muitos males, o Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Éubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam saudações. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com você. Capítulo 3 e 4, Paulo vai falar sobre como os homens nos últimos dias. E quando ele fala de últimos dias, ele já começa a falar daquele período em que ele está vivendo. E nós já temos quase mais de 2000 anos em que Paulo escreveu isso. E isso parece que está falando exatamente sobre os homens dos nossos dias. A palavra ela é sempre viva e eficaz, né? Então sempre vai trazer essa verdade sobre uma realidade dos homens. Gente, desde que o homem pecou, ele permanece com as mesmas práticas de obras da carne. O diabo ele não tem estratégias diferentes para destruir a humanidade. A estratégia é sempre a mesma, com as mesmas atitudes, com as mesmas práticas egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Tudo que Paulo está escrevendo aqui para Timóteo sobre como é os últimos dias, como seriam os homens nos últimos dias, isso fala de uma humanidade caída, isso fala de uma humanidade totalmente corrompida pelo pecado. A carne, a corrupção do pecado tem destruído a humanidade através de todas essas atitudes e comportamentos que nós temos. Mas Paulo vai dizer para Timóteo permanecer fiel, para se mostrar aprovado, para ser digno daquilo que Deus tem como chamado para ele. E ele termina saudando Timóteo e os irmãos, dizendo para Timóteo ir até ele o mais depressa possível e levar uma capa, levar livros, levar os pergaminhos, estar com ele, né? Porque ele já sabe que faltam de poucos dias e ele foi totalmente abandonado pelos seus parceiros, pelos seus amigos, pelos irmãos, muito provavelmente por causa da perseguição que o Império Romano estava fazendo com todos os cristãos. Então Paulo termina essa carta saudando a todos, mandando saudação dos irmãos que estão ali com ele, mas temendo pela sua própria vida. Tá bom? Vocês possam nessa segunda-feira aí meditar nessa palavra. Essa carta é bem pequenininha, mas tem um conteúdo tão poderoso, tão lindo, né? Paulo escrevendo para esse amado discípulo Timóteo, né? E dando orientação mais uma vez de como ele deve se comportar, mesmo diante de tamanha perseguição e tamanha resistência por parte de tantas pessoas, tá bom? Amanhã a gente volta, a gente vai para 2 Pedro e Judas e assim sucessivamente essa semana, tá bom? Permaneçam fiéis, né? Permaneçam aí, vamos terminar essa leitura desse ano com chave de ouro para a glória de Deus, terminando essa semana, né, com a graça, a misericórdia, a comunhão, né, do Espírito Santo falando ao nosso coração através da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, ótima segunda-feira. Deus abençoe.